Queridos e amados irmãos, graças a Deus nós temos a oportunidade de estarmos de volta ao templo nesse dia, ou até mesmo a transmissão, segunda transmissão do dia, onde teremos o culto em adoração ao nosso maravilhoso Deus. E eu convido os irmãos a se colocarem em pé, para que possamos orar dando início a este culto ao nosso Deus, que seja um culto como o nosso Deus merece, com reverência, com alegria, com cânticos que venham ser entoados em louvor tão somente ao precioso nome do nosso Senhor. Oremos. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, nós queremos te agradecer pela bênção da eterna salvação. Agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder sair das nossas casas e chegarmos até aqui com o propósito de adorar ao Senhor. Também, ó Deus, aos irmãos que têm a oportunidade de, mesmo em casa, poderem acompanhar o culto, que também o Senhor esteja abençoando os nossos irmãos. Nós te louvamos pela transmissão, que tudo ocorra bem até o final deste culto. Oramos agradecidos por todas as bênçãos, no nome de Jesus, nosso Salvador. Oramos. Amém. Por favor, abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos cantar, ou melhor, nós vamos ler esse João capítulo 1 e depois vamos cantar o hino 96 do nosso cantor cristão. João capítulo 1, leremos do versículo 1 até o versículo 16. Eu lerei os ímpares e os irmãos os versos pares. João capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Amém. Os irmãos podem se assentar e nós vamos louvar o nosso Deus cantando o hino de número 96 do nosso cantor cristão e depois Cristo, só Cristo. 96. Se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Patriarcas nem profetas o chegaram a avistar, nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Luz pra qual o sol é trevas, quem te pode condenar?
nossos olhos nus humanos não te podem encarar. Fogo em cima da Arca Santa, sarça ardente no Sinai, são figuras só da glória do Senhor, do eterno Pai. Para termos nós com Ele franca e doce comunhão, Cristo Filho fez-se carne, fez-se nossa redenção, para que na glória eterna nós miremos-lo sem véu. Cristo padeceu a morte, nova entrada abrindo ao céu. Amém. Vamos agora cantar Cristo, só Cristo. Sem Cristo eu nada seria, sem Cristo não sei andar, sem Cristo eu vaguaria, qual barquinho no imenso mar. Cristo, só Cristo, queres hoje aceitar esse amigo sem par. Só Cristo, só Cristo, sem Ele não há salvação. Sem Cristo eu morreria, sem Cristo preso eu estou, sem Cristo eu desistiria, mas com Ele salvo e livre sou. Só Cristo, queres hoje aceitar este amigo sem par. Só Cristo, só Cristo, sem Ele não há salvação. Amém. Voltemos a João capítulo 1, e agora nós lemos do versículo 17 ao versículo 34. João 1, do 17 ao 34. Depois, cantaremos mais 2 louvores ao nosso Deus. Cantaremos Sempre o Mesmo e Cristo me dá paz. João 1, do 17 ao 34. Eu vou com os ímpares e os irmãos, igual da primeira vez, os versos pares. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém
sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E perguntaram-lhe: então que? És tu Elias? E disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. Disse: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar-lhe a correia da sandália. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu não conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito Santo, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Nós vamos cantar sempre o mesmo e depois Cristo me dá paz. É importante lembrarmos de estarmos, irmãos, sempre louvando ao Senhor de todo o nosso coração, com alegria e meditando em cada música que a gente canta aqui em louvor ao nosso Deus e nos textos que nós lemos também. Sou de Deus, Deus é meu, nunca muda não. Em seus braços tenho paz, descanso e salvação. Ao cair, ao clamar, Ele perto está, pra lavar, me levantar, pra me segurar. Sempre o mesmo, seu nome louvo. Cristo nunca muda, o mesmo Ele é. Ficamos juntos em comunhão mútua. Cristo nunca muda, o mesmo Ele é. No amor de Jesus sempre estarei, na palavra eu confiarei. No escuro da noite comigo está, com amor meu Senhor a paz me dará. Seu nome louvo, Cristo nunca muda, o mesmo Ele é. Ficamos juntos em comunhão
Vamos repetir o coro. O mesmo Ele é, sempre o mesmo, seu nome louvo, Cristo nunca muda, o mesmo Ele é, ficamos juntos em comunhão mútua, Cristo nunca muda, o mesmo Ele é, Cristo nunca muda, o mesmo Ele é. Amém. Cristo me dá paz. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Romanos 5, versículo 1. Vamos continuar cantando com esta reverência, com essa alegria de todo o nosso coração, porque o nosso Deus é digno, irmãos. Ele é digno. Este mundo perturbado, cheio de tristeza e dor, minha alma está segura, dependo de ti, Senhor. Me mostra o caminho, irei até a cruz, pois é só lá que eu encontro paz. Cristo me dá paz. Eu corro ao pé da cruz, encontro paz. Quando cansado estou, sem rumo andando vou. Eu corro ao pé da cruz, encontro paz. Amigo, se tua vida parece não ter razão, o peso e o fardo parecem te sufocar, entregue-te a Cristo, seu fardo levará, e vai até a cruz, encontra paz. Cristo me dá paz, Ele me dá paz. Eu corro ao pé da cruz, encontro paz. Quando cansado estou, eu corro ao pé da cruz, encontro paz. O coro mais uma vez. Cristo me dá paz, Ele me dá paz. Eu corro ao pé da cruz e encontro paz. Quando cansado estou, sem rumo andando vou. Eu corro ao pé da cruz, eu corro ao pé da cruz. Eu corro ao pé da cruz, encontro paz. Eu corro ao pé da cruz, encontro paz. Quem de nós nunca teve esse dia, hein, irmãos? E aí, quando a gente está daquele jeito agoniado, angustiado, aflito, a gente corre para Jesus. Lá a gente se prostra diante dele, derrama a nossa lágrima, nosso coração. A gente ora, deixa tudo na mão dele, sai bem melhor de lá. Amém? Jesus só nos faz bem. Graças a Deus pelo dia que a gente conheceu Jesus como nosso Salvador. Nesse instante, a oportunidade está com o departamento de música, que vai ensinar o cântico do novo mês, o mês de junho,
Vamos aprender. Boa noite aos irmãos. Essa música do mês tem por nome Sinais do Teu Proceder, é do grupo Manancial. E nós vamos estar cantando 2 vezes. Na segunda os irmãos já terão pegado com certeza e vão cantar com a gente. Estamos nós aqui, graças ao Senhor, que tanto nos fez bem, nada nos faltou. Por isso nossos lábios estão a transbordar divina alegria, sinal do teu proceder. Dia após dia, década após década, guardando teu rebanho, a sombra do teu olhar, sempre a sustentar nosso corpo e alma para o teu louvor. Que cada vida aqui, por aqui passou, ou venha a passar, conserve dentro em si o cofre do seu coração, o doce lapidar, que tem os que te amam, sinais do teu proceder. Dia após dia, década após década, guardando teu rebanho, a sombra do teu olhar, sempre a sustentar nosso corpo e alma para o teu louvor. Ser padrão do teu desejo, ó Pai, expondo ao mundo então a glória do teu ser, que muitos possam ver enfim ao Senhor Jesus, conosco desfrutando dos sinais do teu proceder. Dia após dia, década após década, guardando teu rebanho, a sombra do teu olhar, sempre a sustentar nosso corpo e alma para o teu louvor. Amém. Vamos cantar mais uma vez. Peço que os irmãos, por favor, fiquem em pé. E os irmãos viram que no coro começa só os homens e na segunda parte todo mundo. Estamos nós aqui, graças ao Senhor, que tanto nos fez bem, nada nos faltou. Por isso nossos lábios estão a transbordar divina alegria, sinal do teu proceder. Dia após dia, década após década, guardando teu rebanho, a sombra do teu olhar, sempre a sustentar nosso corpo e alma para o teu
que passou ou venha a passar, conserve dentro em si, no cofre do seu coração, o doce lapidar, que tem os que te amam, sinais do teu proceder. Dia após dia, década após década, guardando teu rebanho, a sombra do teu olhar, sempre a sustentar nosso corpo e alma para o teu louvor. Queremos ser padrão do teu desejo, ó Pai, expondo ao mundo então a glória do teu ser, que muitos possam ver, enfim, ao Senhor Jesus conosco, desfrutando os sinais do teu proceder. Dia após dia, década após década, guardando teu rebanho, a sombra do teu olhar, sempre a sustentar nosso corpo e alma para o teu louvor. Amém. Amém. Poder sentar. Amém, louvado seja nosso Deus. Combina muito com festa de aniversário da igreja, essa música. Louvamos ao Senhor, irmãos, pelas músicas que cada mês o departamento de música vai trazendo para a gente louvar o nosso Deus. A gente aprende e vai louvando, e são letras que a gente encontra respaldo bíblico. A música do Senhor é assim, não é que a gente é melhor do que ninguém, não somos, mas é porque tem que ser assim. Toda a igreja do Senhor temos que cantar as músicas que têm respaldo bíblico, ensinamento bíblico, e traz muito ensinamento para o louvor do nosso maravilhoso Deus. Nós vamos agora ouvir notícias do campo missionário. Vamos ver acerca de quem que nós vamos receber notícias agora. Abril, estamos em junho, 2 meses atrás, 2024. E vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. João 1,37. Amada Igreja de Cristo, é com imensa alegria que compartilho as notícias e realizações do Ministério Prisional no estado do Paraná. Família e saúde. O nosso Deus tem sido muito bom para conosco, cuidando em cada detalhe de nossa família e suprindo as necessidades. Aline e as crianças estão bem, dando todo o suporte para a realização do chamado do Senhor para a nossa vida. A saúde continua estável na maior parte do tempo, e as últimas consultas e exames médicos foram tudo dentro da normalidade. Sobretudo, toda a glória ao médico dos médicos, que tem, com grande poder e graça, nos concedido além do que merecemos e cuidando de todas as nossas enfermidades. Presídio na região de Londrina, cadeia pública feminina. No trabalho com as prisioneiras, a palavra de Deus tem impactado e transformado a vida delas. Estamos com 30 alunas cadastradas no 2º módulo do discipulado Instituto Bíblico Prisional. Além disso, a alegria e gratidão tem sido visível na vida das que já aceitaram Jesus como Salvador pessoal. Esta foi a atitude da aluna Jaqueline, que em lágrimas agradeceu por termos lembrado dela e proporcionado a oportunidade para que ela recebesse o Evangelho de Cristo. Amém. Casa de Custódia. Esta foi a primeira penitenciária que abriu as portas para o Ministério Rocha Eterna em Londrina, e ao longo dos anos tem sido a que o trabalho flui mais. O diretor
a pedagoga e a chefia de segurança sempre estão nos dando todo o suporte para a realização das atividades com os presos. Além disso, eles preparam uma sala de aula bem equipada, mais ampla, bem arejada, com quadro, e em breve teremos uma televisão para aplicar as lições bíblicas em formato mais dinâmico, com slides e com capacidade de mais alunos. Ao Senhor seja toda a glória. Penitenciária 3. Eu vou levar para, abre aspas ali, eu vou levar para a minha vida esta lição, pois eu pensava que o diabo reinava e não tinha mais solução, mas não com aqueles que estão na presença do nosso Deus e Pai, pois aprendi que a palavra de Deus é forte e podemos confiar nela e acreditar somente em Jesus Cristo. Estas são as simples palavras de um dos 20 alunos desta turma e demonstra para nós o quanto Deus tem atuado em suas vidas, salvando e dando esperança em Cristo. Patronato penitenciário, regime aberto. Esse trabalho é sempre desafiador pelo fato de prestar o apoio aos presos que já cumpriram suas penas por muitos anos e agora tentam recomeçar a vida. Muitos estão em diversas situações de perigo de vida, abandono familiar e com grande tentação de voltar para o mundo do crime. Entretanto, Deus tem nos usado de maneira especial para levar a salvação e a esperança de uma nova vida. Neste setor do sistema prisional, estamos trabalhando com 15 alunos e, apesar das dificuldades, temos visto resultados positivos com cada reunião semanal com eles. Igrejas, queremos agradecer de todo o coração a cada igreja que nos recebeu no mês de março, e esse período com os irmãos proporcionou o encorajamento para nossa família e ministério. Estendemos nossos agradecimentos por cada um dos participantes e colaboradores do ministério nas prisões, e com certeza sem vocês jamais seria possível alcançar tantas almas para Cristo. Nosso muitíssimo obrigado e Deus os abençoe. Missionário pastor Reinaldo Batista, Aline, Priscila, Camila e Sofia, sua esposa e filhas. A foto aí na sala de aula, lá na casa de custódia. Tem mais fotos? Acabou. Pastor Reinaldo, missionário, ele é baiano, mas há muito tempo já mora por lá, pela região onde ele está. E que ministério, né, irmãos? Difícil. Todo ministério tem suas dificuldades, mas nessas áreas não são fáceis, não. Louvamos a Deus, porque o amor de Deus é por todo o mundo. Por isso que os missionários estão indo também nas cadeias, porque preso tem alma. Jesus ama os presos, as presas, não é? O Senhor tem perdão para conceder salvação a essas pessoas também. Então, curva a sua cabeça nesse instante. Vamos orar pelo pastor Reinaldo, pela sua família. Ele nunca esteve aqui na nossa região ainda, mas quem sabe, permita o nosso Deus, ele aqui chegue, para que possamos conhecê-lo de perto. Então, ore a Deus nesse instante, pelo pastor Reinaldo, pela sua família, para que Deus continue abençoando, suprindo, também pelos seus alunos, os presos que estão ali aprendendo, as presas também, não é? Aprendendo do Evangelho. Irmãos, o poder de Cristo é transformador. Cristo tem transformado vidas lá. Vamos continuar pedindo a Deus que dê ousadia ao pastor Reinaldo, sabedoria também e alegria para sempre fazer de coração esta obra tão especial, a obra missionária, a obra da pregação do Evangelho. Irmão Giovanni, por favor, esteja orando ao Senhor por esse assunto.
Amém. Obrigado, Anne. Vamos lembrar, irmãos, dele sempre nas nossas orações, do nosso querido pastor Reinaldo. Nós vamos, nesse instante, louvar o nosso Deus cantando a nossa história, a história de todo aquele que já crê em Cristo. 46 do cantor cristão. Na oportunidade, teremos todos a oportunidade de ofertar ao Senhor nessa noite. Lembrando que ofertas são voluntárias, de todo o coração, como ensina a palavra do Senhor, aqueles que desejarem ofertar, que vieram preparados para isso. E sempre para a glória do Senhor. As ofertas, os dízimos que são dedicados ao Senhor, à sua igreja, é para uso na própria obra de Deus. E eu quero convidar os irmãos para ficarem em pé e vamos juntos cantar: Cristo, Jesus me transformou. Perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. Ao seu lado vou viver, o seu amor cantar, a mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fruir a salvação. Cristo me amou e me livrou. Seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Amém. Nós vamos orar com o nosso irmão Ailton nesse momento. Amém. Os irmãos podem se assentar. Muito obrigado, irmão Ailton. Acompanhando de casa nessa noite, nós temos nossa irmã Lucivânia, acompanhando direto de Maceió. Muito bem, irmã Lucivânia. Irmão Robson, irmão Melqui da congregação em Valente. Muito bem, Melqui. Bom ter você aqui. Nossa irmã Carolina, nossa irmã Margarete, nosso irmão Antônio Batista, nossa irmã Cátia, irmão Renato, irmã Fátima. Sempre bem-vinda, irmã Fátima. Deus abençoe a senhora muito, sua família. Nossa irmã Rosângela Bittencourt, nossa irmã Joselita, irmã Fabiana, certamente creio, irmão Cláudio também, irmã Sarinha, com sua família,
Irmão Luiz, da Igreja Salém, Salvador, bem-vindo, irmão Luiz, obrigado pela sua presença conosco. Irmão Pedro Mota, da Igreja Batista de Brotas, Salvador, obrigado, irmão Pedro, pela presença virtual e também sempre apoio à nossa igreja. Deus abençoe, irmão Pedro. Irmã Ivana, com Danilo e as meninas e o menino Caleb. Irmã Elielza, também da Congregação em Valente, acompanhando com a gente aqui. E o nosso irmão Edson, acompanhando a partir de Brumado. Irmão Francisco, antes do culto lá em Quijingue, que é 7 horas, passou aqui rapidinho, graças a Deus também pela família Fernandes, naquele campo. Irmã Helena certamente está aí do outro lado também. Irmão Aloísio, irmã Irene, creio eu também que nossa irmã Iraci, com a irmã Santinha, sua mãe. Deus abençoe as irmãs e obrigado pela presença conosco também nessa noite. Aqui no templo nós temos Dona Naede. Dona Naede, sempre bem-vinda. Tem vindo sempre aqui aos cultos, durante a semana também. Deus abençoe a senhora, viu, Dona Naede? E temos também Ney. É Ney? Bem-vindo, Ney. Obrigado pela sua presença. O rosto é conhecido. Bora aqui pertinho. Muito bem. Bem-vindo, viu? Volte sempre. É bom ter você com a gente aqui nessa noite. Vamos dizer a nossa frase para os nossos visitantes? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. É verdade. Muito bem. Nós vamos agora. Vou pedir para a tela da construção aparecer aqui, equipe, por favor. Só relembrar, estamos em reforma, né? E vamos agora para a próxima etapa, porque aqui essa parte de trás. E nós, olha lá, já apareceu. Reforma do templo está desatualizada, que são 4 itens: orando, vigiando, trabalhando e contribuindo. É assim que a gente faz a obra do Senhor. Então, irmãos, nós já compramos parte do material, vai chegar, queira Deus, com esse tempo aí, né? Amanhã, e aí, inclusive, quem tiver durante o dia disponível em casa, a gente vai avisar na hora que tiver para chegar, para dar uma ajuda, colocar para dentro da área do templo, do terreno da igreja. E ainda falta muito para onde pretendemos chegar, ou precisamos ainda chegar, com a permissão do nosso Deus. E por isso precisamos estar, irmãos, sempre em oração, vigiando em todo o tempo, trabalhando, porque quem faz a obra de Deus são os servos de Deus, não é o governo que vai entrar aqui para fazer nada, é o povo de Deus, com os recursos que vêm do próprio povo de Deus. O governo também aqui não participa em nada, porque é do Senhor a obra e nós somos servos do Senhor. No próximo domingo, no momento desse ofertório que a gente teve aqui, as ofertas serão especialmente para esta etapa da reforma, para que a gente compre os outros materiais que ainda estão faltando. Então oremos, peçamos ao Senhor para que Ele nos abençoe, para que possamos dar a nossa contribuição. E lembro sempre, como a Bíblia nos ensina, oferta é um ensinamento bíblico? É, mas deve ser voluntária, com alegria e expressão de gratidão à oferta, não é? E com generosidade para a glória do Senhor, para a obra do Senhor. Nós nunca faremos mais do que Deus faz por nós. Então, nós cremos que o Senhor vai nos abençoar, ou continuar, porque Ele tem nos abençoado, amém, meus irmãos? E nós seremos fiéis nas nossas contribuições para que a obra do Senhor continue avançando para a glória dEle. Amanhã começa a semana de oração só da mocidade. Então a mocidade vai vir para o templo, e aí segunda, quando for terça vem todo mundo, quarta só a mocidade, quinta todo mundo, sexta todo mundo, porque começa nossa conferência jovem, mas é aberto para todo mundo vir. Nossos jovens estarão, conferência e aniversário da mocidade que a gente não fez no começo do ano, juntamos tudo agora e vamos estar aqui prestando cultos ao nosso Deus. O irmão Washington vai vir de lá de Camaçari pregar naquelas 3 noites, também pela manhã, creio eu, vai dar certo dele estar aqui. Aqui Sil vai estar aqui também, ele chega na sexta-feira, vai ficar conosco lá em casa hospedado nesse um mês, né? Ele vai passar aqui na região, estará conosco naquele dia da conferência e cremos que será uma bênção, um desafio para os nossos jovens. E eu quero crer que está dando certo a organização desse café, que a igreja, os irmãos estão se unindo para oferecer. O primeiro café que a igreja vai oferecer para uma mocidade da igreja é esse. Nem que seja, minha gente, um café sem leite e um pão sem manteiga, mas traga para a gente tomar aqui com os jovens.
No domingo pela manhã, a Mirene, falei com a Mirene, que é responsável pela cantina, para organizar isso aí com os irmãos, para a gente. Não é muita coisa, não. Jovem não come. Quer dizer, come. Nós vamos também lembrar aos irmãos que já temos a lista para Valente. Nossa viagem para Valente vai ser no dia. Que dia, Pereira? 14 de julho. 13, né? É isso, é 13. 13/7, nossa viagem para o aniversário da nossa congregação em Valente. O valor da passagem já inclui passagem e alimentação também. R$ 75. Que aí não precisa fazer cesta básica para aquela vaquinha ligeira, como foi feito da outra vez, não vai precisar, porque esse valor cobre tudo. Então, nós vamos para Valente. Lá nós vamos, nesse dia o pastor Bitem começou comigo, nós vamos fazer o culto numa escola que tem muito boa escola, muito espaçosa, que abriga mais gente também. A gente vai passar o dia nessa escola. Então nós devemos sair daqui umas 5 da manhã. Valente é mais perto que Quijingue, né? E vamos passar aquele dia com nossos irmãos. À noite culto, terminou o culto, caminho de casa mais uma vez. A gente volta para casa. Assim nos permita o Senhor, porque domingo tem EBD. Então domingo estaremos aqui, né, Pereira? Com a bênção, não, Giovanni? Com a permissão do nosso maravilhoso Deus. Os que aguentarem levantar, vem para cá para a gente cultuar ao nosso Deus. Eu creio que não esteja esquecendo de mais nada aqui, mas se eu lembrar, se for de urgência, eu falo no final do culto. Se não, deixo para terça-feira. Agora quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias. Aliás, o Samuel, traz essa pasta aqui, por favor, essa pastinha do banco, que eu vou, depois da leitura do texto, estarei apresentando um louvor aqui ao nosso Deus. Obrigado, Samuel. Após o culto, haverá um ensaio com o grupo da cantata Avisa Irmão Lucas para os irmãos. Opa! Irmãos, eu quase esqueço de algo muito importante aqui. Vou ler aqui uma convocação, vou dar um aviso, depois a gente vai colocar também ali no mural, colocar no grupo da igreja. É uma convocação, porque a Assembleia Extraordinária tem que ter a convocação, né? Domingo que vem nós vamos ter a nossa Assembleia normal, mas vamos ter também uma extraordinária para uma profissão de fé de alguns jovens que me procuraram com o desejo de serem batizados. Na verdade, 2 moças até então, ou 3 moças. E aí no domingo de manhã nós teremos a nossa EBD, Assembleia Extraordinária, Assembleia e Assembleia Extraordinária, que é aquela profissão de fé que elas vão dar aqui. Se a igreja aprovar, teremos o batismo delas naquele mesmo dia à tarde. Se a igreja disser assim, não, ainda não é bom, elas não estão preparadas para o batismo ainda, a gente aguarda para uma próxima oportunidade, tá bom? Então vai ser no próximo domingo, toda a igreja, os membros especialmente, todos convocados para pela manhã termos aqui a nossa Assembleia Extraordinária. Está aqui na minha mão, no meu celularzinho, eu não estou nem enxergando direito, mas é desse assunto que estou tratando aqui, mas os irmãos estão avisados, tá bom? Especialmente os membros da igreja, domingo de manhã, a nossa extraordinária. João capítulo 1 é o nosso texto de agora à noite. Eu vou ler esse texto, depois eu vou apresentar um louvor ao nosso Deus aqui, passando já para a pregação da palavra do Senhor. Obrigado, Cris, pelo serviço aí da secretaria, mas Mariana. João capítulo 1, do verso 6 ao verso 9. Eu estou percebendo um silêncio assim maior no templo. São os ventiladores que estão desligados, os bairros barulhentos, né? Que coisa boa, o clima está agradável também, graças a Deus. Os irmãos que acharam o texto, se puderem se colocar em pé. João 1, do 6 ao 9. Quem é Jesus? Que a gente vai meditar nessa noite. Quem é Jesus? E vamos ouvir o testemunho dado por João Batista sobre Jesus. Versos 6 a 9 diz assim: Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem
ao mundo. Vamos ler juntos, numa só voz, o versículo 8. Já. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Amém. Os irmãos podem se assentar. Como não amar a Jesus? É o cântico que estarei louvando ao nosso Deus neste momento. E para nossa meditação, nessa letra tão preciosa. Como posso não amar a Jesus se Ele me ama tanto? Ele vê a criança nascer, sabe tudo de mim. Como posso não amar a Jesus se Ele me ama tanto? Escolheu dar a vida por mim antes de eu nascer. Como não amá-lo? Cristo é o presente ideal, é meu futuro mais feliz. Ele é a estrada por onde eu parei, Ele é tudo que eu sempre quis. Como posso não amar a Jesus se Ele me ama tanto? Escolheu nesse mundo nascer, Ele veio salvar. Como posso não amar a Jesus se Ele me ama tanto? Em seu plano de salvação dele somos lembrados. Como não amá-lo? Cristo é o sonho mais real, é a esperança do viver. É mais que o sol que brilha a cada manhã, é o Senhor do meu viver. Cristo é o presente ideal, é meu futuro mais feliz. Ele é a estrada por onde eu parei, Ele é tudo que eu sempre quis. Como posso não amá-lo? Como posso não amá-lo? Como não amar a Jesus? A Jesus. Ninguém vai fazer o que só Jesus fez. Voltando para o texto de João, nós temos aqui o testemunho de João o Batista sobre Jesus Cristo. Quem é Jesus? Meus irmãos, um dos destaques mais importantes na vida de João o Batista é que ele foi um homem enviado por Deus. Ele foi enviado por Deus para testemunhar de Jesus Cristo, para preparar os caminhos do Senhor. E João, ele fez algumas, pelo menos nós vamos ver algumas declarações verdadeiras acerca de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E já partindo para o primeiro ponto, a gente vê aqui nesse texto de João, capítulo 1, que o nosso querido irmão João, o Batista, lembro, Batista não era o sobrenome de João, era o título, o Batista, porque ele batizava após, é claro, pregar a mensagem de arrependimento, as pessoas ouvindo,
se arrependiam dos pecados, confessavam ao Senhor, então criam em Jesus, eram batizadas. Por isso, João o Batista. João testifica, testemunha acerca de Jesus, acerca da sua preexistência. No versículo 15, eu vou convidar os irmãos para lermos juntos mais uma vez. Vamos ver o que João disse. João capítulo 1, o versículo 15. Quem é Jesus? Vamos lá. João testificou dele e clamou, dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. É importante notar que Jesus, ele não começou a existir quando ele nasceu no ventre, foi gerado no ventre de Maria por obra do Espírito Santo. Ele, o próprio João disse, ele é antes de mim. E João era mais velho, na verdade, aqui no nascimento físico, né? Quanto tempo mais velho que Jesus? Quem lembra? Isso, 6 meses. Mas, na verdade, Jesus não passou a existir a partir dali. Ele é preexistente, não é? E João fez essa afirmação. É importante notar, ele já existia antes da fundação do mundo, porque Jesus foi o verbo que estava no princípio com Deus. Na verdade, quem era o verbo? Deus. Vamos para o versículo 1 e vamos ler numa só voz. João, capítulo 1, o versículo 1. Já no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus é Deus. Então, Jesus, o Senhor, ele já existia, meus irmãos, antes de nascer aqui. Então, João Batista fielmente falou, testemunhou verdades acerca do Senhor Jesus Cristo. Há pessoas que não sabem, irmãos, que Jesus existe, que ele veio a este mundo. Há pessoas, e muitas pessoas, e muitos grupos religiosos que têm suas definições erradas, equivocadas acerca do Senhor Jesus. Mas João começa dizendo: olha, Jesus é bem antes do que vocês imaginam. Eu já pregava, ele disse, assim como eu já vos dizia, este era aquele de quem eu dizia: o que vem após mim é antes de mim. É um testemunho verdadeiro. Este Jesus Cristo, Filho de Deus, que é o próprio Deus, que é eterno, que é o verbo que se fez carne, o versículo 14 vai nos dizer: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de quê, irmãos? De graça. E de que mais? E de verdade. E o próprio Jesus vai testemunhar acerca dele, dizendo no versículo 6 de João 14: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso que sempre a gente lembra, Jesus não quer que ninguém seja enganado, porque ele quer que todos conheçam a verdade. Ele é a própria verdade. E para conhecer a verdade que é Jesus, é preciso prestar muita atenção no que ele mesmo fala, do que os seus servos falam, no que o próprio Deus fala acerca do seu Filho Jesus Cristo, o Salvador, que está desde a eternidade com o Pai, e que veio a este mundo por causa do plano que nós já sabemos, o plano de salvação. João Batista afirmou que, embora seu nascimento antecedesse 6 meses de Jesus, entretanto, Jesus já existia antes dele. Uma segunda informação, declaração, testemunho que João dá acerca de Jesus e acerca do senhorio de Jesus Cristo. Versículo 23, quero convidar os irmãos a lerem junto comigo, verso 23, junto com os irmãos em casa também, por favor. João 1, 23, diz assim: já disse, eu sou a voz do que clama do deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ao dizer isso, ele estava testificando que Jesus era Deus, ou o Senhor, lá do Velho Testamento, confirmando que o próprio Jesus diria mais tarde, como Jesus mesmo afirmou, dizendo em João 10:30, eu e o Pai somos quantos? Um. Ou seja, ele é Senhor também, porque ele é um com seu Pai. E João, ao falar isso, ele está declarando o senhorio de Cristo. Irmãos, quando a gente recebeu Jesus como nosso Salvador,
não podemos esquecer que o recebemos também como Senhor da nossa vida. Ele é o meu Salvador e Senhor. Ele não só pagou pela minha salvação, pela minha e pela sua salvação, como Ele é o nosso dono. O Senhor da nossa vida chama-se Jesus Cristo. Paulo disse assim: já estou crucificado com Cristo, Gálatas 2:20. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Em outros tantos versos na palavra de Deus, nós vamos encontrar a Bíblia afirmando que Ele é o Senhor. A gente até canta, Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Vamos cantar para encerrar o culto esse cântico. Anota aí, lembra aí, equipe da mídia. Irmãos, Ele é o Senhor da nossa vida. João humildemente fez a seguinte declaração, e com verdade, é necessário, João 10:30, que Ele que é o Senhor, quer que Ele faça? Cresça, e eu diminua. Irmãos, que humildade de João o Batista, mas também que mensagem. Porque às vezes nós, como servos de Deus na obra do Senhor, se não tomarmos cuidado, achamos que nós somos os senhores da obra, que nós somos os senhores da igreja, que nós somos os senhores da nossa própria vida. Mas não é assim mais na vida daquele e daquela que já entregou a sua vida a Jesus Cristo. Ele é o Senhor. Nasceu aqui, deixou a glória, não é? Tomou a forma humana, obediente até a morte, viveu como servo, mas Ele é Senhor, o Senhor das nossas vidas. Convém pensar nessa noite, estamos nós, nossas famílias, eu individualmente, você, a senhora, o senhor, estamos vivendo, irmãos, reconhecendo realmente o senhorio de Cristo sobre nossas vidas? Nós temos reconhecido que Ele é que nos governa? Nós temos realmente nos submetido ao senhorio de Jesus Cristo? Ou nós estamos querendo realmente ser o Senhor da nossa própria vida? Não dá certo. E graças a Deus pelo dia que entregamos a nossa vida a Jesus Cristo. Porque, irmãos, isso aí não é historinha, não. Jesus é real, irmãos. A salvação é real. O céu é real. E vão para o céu aqueles que reconheceram o senhorio de Cristo, entregaram suas vidas a Ele, como nós já fizemos pela misericórdia dele. E estamos aguardando que o nosso Senhor, chamado de Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, venha nos buscar. E Ele vem nos buscar. João disse: é necessário que Ele cresça e que eu diminua. Isto explica porque Jesus nunca repreendeu os que queriam adorá-lo. Muito embora Ele soubesse que somente Deus, não é, deve ser adorado, Jesus não considerou blasfêmia permitir a adoração, o que pode ser explicado quando entendemos que Ele realmente era o Senhor, ou Deus em forma humana. Por que Jesus nunca repreendeu alguém que o adorou aqui nessa terra? Porque, embora Ele sendo filho, Ele é Deus também. Ele deve ser adorado. Na verdade, na nossa vida, no templo, no culto, somente Deus deve ser adorado. Irmãos, é assustador, entristecedor, mas é verdade, quando em muitos templos homens estão sendo adorados. Rapaz, a coisa está feia. Não precisa nem você ir lá, é só ver ali nos videozinhos da internet. Você vai ver meio mundo de igrejas aí, onde o homem é adorado. Os chamados homens de Deus estão deuses, ou estão como deuses, melhor dizendo. Estão sendo adorados. E o homem não foi feito para receber adoração. Lembra de Paulo e companhia, quando em certa cidade ele passava em uma das viagens missionárias e quiseram já, se prostraram ali para adorar a ele, dizendo que ele era ele e o outro que fugiu de memória, ele e Silas, se não me falha a memória, um era Júpiter, outro era... Não, ele repreendeu na hora. Não, nós somos homens como vocês. Por que Paulo fez isso?
Porque o homem não pode receber adoração. Irmãos, se a gente não tomar cuidado, um elogiozinho que nos faz, a gente fica se achando, não é não? Você acha que eu não fico vigiando, orando, pedindo, meu Deus, tenha misericórdia de mim para eu não me exaltar? Porque quem elogia tem boas intenções, quer lhe encorajar, quer me encorajar, quer dizer, ó irmão, irmã, que bênção, olha, você cantou muito bem, olha, você pregou bem, você arrumou o templo muito bem, você tocou muito bem, você cozinhou a comida, que comida! Está dizendo assim para mim, para você, ó, continue. Quem recebe elogio, se não tomar cuidado, faz dele um degrauzinho e começa a subir. Pode ser qualquer um. Por isso que eu disse assim, ó, eu só ando pedindo a Deus para ter misericórdia de mim, que meu coração é enganoso. Porque nessa, irmãos, muitos homens de Deus se arrebentaram todos porque começaram a querer uma glória que não é nossa. A glória em tudo é de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazer tudo, se não for para a glória de Deus, não presta para nada o que a gente fez. Agora, quando a gente faz para a glória de Deus, a gente sabe que Deus se alegrou. E quando a gente sabe que Deus se alegrou, a gente se alegra. Deus está feliz. Ninguém me encorajou, ninguém me elogiou, mas Deus foi engrandecido. Está tudo certo. Eu fico feliz. Qualquer atitude de bondade, não é? Ao ajudar alguém, a servir alguém, você fez para a glória de Deus, eu fiz, Deus se alegrou. Foi glorificado o nome do Senhor. Porque Ele é o Senhor quem aparece. João disse que eu diminuo, eu quero ser pequenininho, eu tenho que ser pequenininho, para que Jesus seja visto na nossa vida, irmãos, na nossa família. Tudo que a nossa família fizer tem que ser para a glória do nosso Senhor. Tudo que eu em particular fizer, as decisões que eu tomar no meu dia a dia, o que eu vou fazer na minha casa, tem que ser para a glória de Deus. Vão te chamar de fanática ou de fanático, porque tudo que você fizer, você diz, não é para a glória de Deus, mas é isso mesmo, porque o servo só vive para servir a Deus, para servir o Senhor, que é o nosso Senhor. E sabe, irmãos, 1 Coríntios 15, 58 nos diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. A gente trabalha para o Senhor, faz tudo para a glória do Senhor, o Senhor nos recompensa, o Senhor nos abençoa, também para a glória dele. A gente não é para aparecer em nada. E é tão bom quando as pessoas olham para a nossa casa, a sua casa, só o caso que eu digo, sua família, ou para a sua vida ou a minha vida, diz assim: olha, fulana ou fulano, eu louvo a Deus pela sua vida. Irmãos, isso é para a gente glorificar o nome do Senhor e pedir: Senhor, tenha misericórdia para meu coração não se exaltar. Eu agradeço o encorajamento feito pelo irmão, pela irmã, seja quem foi lá, mas que tudo seja para a glória do Senhor. E tem que ser para a glória do Senhor. João o Batista continua fazendo declarações acerca do Senhor Jesus. E ele fala da vida totalmente santa de Jesus Cristo. Porém, agora no livro de Mateus, volte um pouquinho, por favor. Não foque no barulho da chuva, que dá um sono, você pensa que você está em casa. Eu estou vendo uns olhos apertados daqui já. Mateus, capítulo 3, meus irmãos, versos 13 e 14. Vou pedir a mocidade para ficar em pé e ler com a gente, por favor. Mateus 3, 13 e 14. A vida totalmente santa de Jesus. Ei, chuva boa de Deus. 3, 13 e 14, já. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo:
eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Obrigado, irmãos, pode ser assim. Então, ou seja, o Senhor é santo, totalmente santo, e vem ser batizado por mim, um pecador. João reconhecia e sabia o lugar dele. Ele sabia que ele era pecador e reconhecia, irmãos, a vida santa. Irmãos, Jesus, o Senhor Jesus, não teve pecado. Olha o que vai nos dizer 1 Pedro capítulo 2. Deixe-me encontrar esse texto para ler e confirmar aquilo que estamos dizendo. 2 Pedro, aliás, capítulo 2. Capítulo 1, na verdade. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 20 em diante, fala assim: porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. O qual, olha aqui, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Vamos ler junto o verso 24, meus irmãos. Já levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes. O nosso Salvador não cometeu nenhum pecado. Ele foi para a cruz por causa dos pecados de toda a humanidade. E João testificou isso. Ele sabia, Jesus não tem pecado algum. Ele mesmo disse assim no capítulo 1, verso 29 de João: eis o Cordeiro de Deus, que faz o quê? Que tira o pecado do mundo. Por que ele tira o pecado do mundo? Porque ele é santo. Por isso que Deus recebeu ele, o próprio Filho, aceitou o sacrifício. Por isso que Deus aceitou o sacrifício do próprio Filho. Por quê? Porque era perfeito, é perfeito. Jesus não cometeu pecado algum. E João, como disse, testificou isso. Irmãos, o nosso Salvador é santo, irmãos. Além de Senhor, ele é santo. E por isso nós precisamos lembrar do que a palavra de Deus também nos diz, para que nós sejamos santos em toda a nossa maneira de viver. Depois que nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, a nossa vida não pode ser mais a mesma. E não estou falando aqui de mudança material que deva acontecer na sua vida. Se Deus quiser, Ele vai te abençoar e vai me abençoar. Amém por isso. Mas a mudança que tem que acontecer é a transformação da mente. Se mudou a nossa mente, logicamente vai mudar as nossas atitudes, porque Cristo deu uma nova vida. Romanos 12, 2: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento ou da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A nossa mentalidade acerca de tudo muda, meus irmãos, porque agora a gente vai pensar conforme o novo entendimento. E o novo entendimento veio por meio da palavra de Deus. Que o próprio Espírito Santo que habita em nós, olha o nome, Espírito Santo, ele é santo. É ele quem vai nos mostrar onde nós estamos pecando e vai mostrar a luz da palavra e vai dizer: olha, conserta. Olha, te alinha. Olha, como diz os paraibanos, te alui. Ou seja, tenha juízo. Todo salvo tem habitando nele o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo é uma pessoa. Ele fala. Irmãos, o Espírito Santo fala ao coração dos servos e servas de Deus. E como servos e servas de Deus que temos o Espírito Santo habitando em nós, nós sabemos quando estamos pecando contra o Senhor, quando estamos errando contra o Senhor, porque Ele fala conosco.
por meio da sua palavra. E como filhos obedientes que temos que ser a Deus, nós logo atentamos para o que diz a palavra do Senhor. Ouvimos a voz do Espírito Santo se estamos em intimidade com Ele, porque tem um detalhe. 1 Tessalonicenses capítulo 5 tem um momento que Paulo diz assim: não extingais o Espírito. Ou seja, não apagueis o Espírito. Não é que o Espírito Santo vai sair do crente, ele não sai, porque ele veio habitar em nós. 1 Coríntios 3, versos 16 e 19 dizem isso. Mas a ideia do texto ali, não apagueis o Espírito, é não deixe o Espírito Santo inoperante na sua vida. E um crente, homem, mulher, adolescente, adulto, seja quem for, irmãos, um salvo, homem ou mulher, se nós não estivermos em obediência ao Senhor, na comunhão com o Senhor, nós estamos nos rebelando contra a palavra de Deus, e o Espírito Santo não vai agir na nossa vida, não vai operar, vai estar lá apagado, inoperante, quieto. A nossa vida não estará dando provas de que estamos cheios do Espírito Santo, porque não estamos desta forma. Mas quando estamos alinhados com Deus, ouvindo a voz do Santo Deus por meio da sua palavra, continuamos pecadores, continuamos. Mas quando Deus diz: ó Luiz, está errado, irmãos, é certo, eu e você que é crente, pecamos, o Espírito Santo na hora, tão na nossa mente e coração daquela, é ou não é? É ou não é? É. Agora, se ele estiver falando e eu não estou ouvindo, porque a nossa comunhão está difícil, eu digo a nossa, nós e Deus, porque se eu não estiver conseguindo ouvir Deus mais, é porque o Espírito Santo está lá quieto, inoperante, porque não estamos tendo comunhão. E sabe, irmãos, é muito sério na nossa vida quando chegamos, ou se chegarmos a um momento como esse. Mas como assim? Uma comunhão tão preciosa que a gente sempre teve com o Senhor desde nossa conversão. Eu creio que, assim como dois amigos ou duas amigas, eu creio, viu, imaginação minha aqui, porque Deus é uma pessoa, o Pai é uma pessoa, o Filho Jesus é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa, tem emoções. Eu creio que ele sente saudades quando, por exemplo, a gente como filho passa uma temporada sem falar com ele. Porque somos assim como amigos. Quando amigos são amigos mesmo e estão ali naquela amizade muito boa, de repente alguém se distanciou, o outro sente falta. Rapaz, que saudade do meu amigo, nunca mais a gente conversou, nunca mais a gente... Amigos são assim. O pai, ou a mãe, o filho ou a filha, que também naturalmente tem aquele convívio, aquela amizade. Uma hora que o filho deixou de ligar, ou a filha nunca mais ligou, nunca mais foi lá. Puxa, que saudade da minha filha, do meu filho, nunca mais me ligou. Irmãos, e Deus, irmãos? Nunca mais meu filho falou comigo. Eu imagino que Deus fica nessa saudade. Nunca mais chegou aqui uma oração de Luiz Carlos, de Israel. Tem um mês que Israel falou comigo. Eu sei dele porque eu sou Deus, eu estou vendo tudo, mas eu sinto falta de ouvir a voz de Israel. Qual foi a última vez que Deus ouviu a sua voz em oração a ele? Aquela oração de coração aberto, irmão, irmã. E os louvores que são cantados dos nossos lábios diretamente para ele, pode ter 1 milhão ou mais de vozes. Deus, eu creio que ele sente falta da sua voz, que antes ouvia a sua voz, cantando louvores. E é para dar uma tristeza na gente, se a gente chegar numa situação como essa. Puxa vida, mas é verdade. Mas sabe o que é verdade também? O outro lado também sente falta. O crente sente falta. Pode estar em falta, pode acontecer, mas sente falta. Rapaz, nunca mais falei com Deus como eu falava. Aquela conversa assim de abrir o coração, de falar bem dele, de elogiar ele, de agradecer a ele, nunca mais. Estou só na oração do café com pão. Senhor nosso Deus, abençoa a nossa comida em nome de Jesus. Amém. Obrigado pelo almoço, em nome de Jesus. Amém.
e aquela outra conversa, e as outras coisas. A vida tem tanta coisa. Como é que está, meus irmãos, a nossa caminhada, a nossa comunhão com o Santo Deus, o Senhor Jesus Cristo? Por último, João diz que Ele é o Cordeiro de Deus. Versículo 29 e versículo 36. Pode para João, por favor. João capítulo 1. João capítulo 1. 29 e 36. Vamos ler numa só voz. Esqueça a chuva. Capítulo 1, 29 e 36. Por favor, juntos já. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Verso 36. E vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. Amém. João foi educado de acordo com o ensino dos profetas do Velho Testamento, conhecendo bem os requisitos para um sacrifício especial pelos pecados. Um cordeiro branco e puro, sem defeito e sem mácula. Deveria ser perfeito. João estava afirmando que Jesus era sem pecado, já falamos, e portanto qualificado para ser o Cordeiro de Deus, entregue em sacrifício pelos nossos pecados. Jesus não morreu por alguns, como dizem alguns. Jesus não morreu pelos escolhidos, irmãos. Jesus, o Senhor Jesus, morreu como cordeiro, foi sacrificado por toda a humanidade. Ele morreu por todo o mundo, porque o amor de Deus é por todo o mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus morreu pelos pecados de toda a humanidade. Os nossos pecados entristecem a Deus. O pecado da humanidade entristece a Deus. Na verdade, o pecado só trouxe prejuízo para a relação do homem, da mulher, da humanidade com Deus, porque a Bíblia diz em Romanos 3:23 que o pecado, separou a humanidade de Deus. Vamos recitar? Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas aí a gente encontra em Romanos 5:8 a providência divina para esse problema. Vamos lá? Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu, e Ele morreu crucificado. Passou 6 horas pendurado numa cruz, sustentando o peso do seu corpo, sim, mas com certeza mais do que o seu corpo, pesava no corpo de Jesus, irmãos, os nossos pecados. Mas Ele escolheu assim fazer, por causa do seu amor para conosco. Porque o Cordeiro Santo, a gente canta aqui, foi morto em nosso lugar. Meus irmãos, queridos amigos que nos ouvem nessa noite, somente por meio de Jesus Cristo, do sacrifício desse Cordeiro perfeito, é que o homem, a mulher, qualquer criatura pode ter a vida eterna em Jesus Cristo, pode ter a salvação em Deus. A Bíblia diz que não é pelas obras, Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é dom. Ou seja, é um presente de Deus a salvação. Um presente que é dado a todo aquele que nele crê. O presente, é claro, todo mundo tem o direito de rejeitar ou de aceitar. Mas a melhor decisão a fazer é aceitar o presente de Deus através de Jesus Cristo, que é a salvação da alma, porque Deus perdoa os nossos pecados em Cristo, nesse sacrifício de Cristo. E até hoje, depois daquele dia, que ele passou lá 6 horas pendurado, além de já passar por aquela humilhação toda, o estar na cruz,
A crucificação era a forma de punição mais humilhante que existia. Jesus passou tudo isso lá, irmãos. Por mim, por você, por toda a humanidade. Zombaram de Jesus, ele não desistiu, ficou lá. Xingaram Jesus, ele não desistiu, ficou lá. Bateram em Jesus, ele não desistiu, porque ele pensava em você, pensava em mim. Tem Pereira, eu tenho que pagar pela salvação de Pereira. Tem Luiz pecador, eu tenho que ficar aqui que é para pagar por Luiz. Furaram Jesus, irmãos, com a lança. Ele tinha que ficar lá porque tinha Bruno, para ele morrer por Bruno também. Tem Bruno, não vou sair daqui não. Irmãos, 6 horas, o sangue vertendo e a coroa de espinhos sobre a fronte do nosso Salvador. Com certeza doendo muito, mas ele pensava em cada um de nós. Já pensou? Que amor é esse? A gente não consegue. Por mais que a gente tente explicar o amor de Deus, a gente não consegue. Porque a gente não merecia esse amor. Irmãos, nós somos pecadores. Nós não prestamos, humanamente falando, como pecadores. Mas o amor de Deus, porque Ele nos amou primeiro, a Bíblia diz, Ele consegue perdoar os nossos pecados, mediante nosso arrependimento e a nossa confissão a Ele. E sabe o que Jesus disse? Aquele que crê em mim tem a vida eterna. É por isso que Ele não desceu da cruz. Porque sugeriram a Ele, viu? Se tu és filho de Deus, desce da cruz. Ele não desceu por causa da gente. Por que a gente desiste de Jesus? Nossa igreja vai fazer 35 anos, se Deus quiser, no final desse ano. E quantos desistiram de Jesus? Abandonaram tudo. Não quer nem saber de vir ao templo para congregar, servir ao Senhor. Não quer nem ouvir mais falar do nome de Deus. Parece que Deus agora virou o inimigo. Na verdade, virou na visão dos que não querem mais conta com Ele. Com eles. Na verdade, com Deus é com Ele. Mas louvamos a Deus porque por sua bondade e misericórdia tem aqueles que ainda querem caminhar com Jesus. Aqueles que nós, que com todas as nossas lutas, nos altos e baixos, nos invernos e verões, nós preferimos continuar caminhando com Jesus. Amados irmãos, queridos amigos que nos ouvem nessa noite, seja aqui, seja em casa, o Cordeiro de Deus, ele não brincou naquela cruz. Ele morreu naquela cruz. Tiraram o corpo dele, sepultaram. Quando vieram buscar, aliás, quando vieram visitar, as mulheres vieram lá para ver. Cadê o corpo, Pereira? O que aconteceu? Irenilde, Giovanni já tinha ressuscitado. O Pai ressuscitou seu Filho, irmãos, garantindo para todos nós a vida eterna. Curve a sua cabeça nesse instante. Separa a letra aí, por favor, do que eu pedi. Ele exaltado. Mas vamos cantar diferente. Nós vamos começar com Foi por mim. Depois de Foi por mim, a gente emenda Ele exaltado. Vamos terminar esse culto nessa noite. Esse culto ao Senhor. Mas nessa noite, antes de a gente orar e cantar, em casa ou aqui no templo, pastor, Deus falou no meu coração e eu fui relembrada pela palavra do Senhor, que eu sou crente, sou salvo, salva, mas eu preciso realmente reconhecer Jesus, além de meu Salvador, como o Senhor da minha vida. E Ele é o Senhor da minha vida. E nessa noite eu queria contar também com suas orações. Me ajude em oração, para que a minha vida seja totalmente submissa ao senhorio de Jesus Cristo. Alguém assim nessa noite, ora por mim, pastor. Amém, amém. 2 mãos levantadas. Amém, outras mãos. Amém, irmãos. Amém, amém. Em casa, alguém assim também? Pastor, eu ainda não tomei a minha decisão, não recebi Jesus como meu Salvador. Mas nessa noite eu ouvi sobre o testemunho de João, que ele é o Cordeiro de Deus. Ele pagou para que eu pudesse ter a vida eterna sem eu merecer nada, a não ser o inferno.
Nessa noite quero tomar minha decisão, eu quero entregar a minha vida a Jesus para ter a vida eterna. Alguém assim aqui no templo ou em casa, dê um sinal com sua mão, alguém assim. Ou coloque o seu nome aqui em casa, no canal para que a gente veja e entre em contato contigo para lhe ajudar a tomar a sua decisão. Alguém nessa noite, eu quero entregar minha vida a Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, queremos te agradecer pelo fiel testemunho de João Batista. Ele viu, ele esteve com Jesus, ele conheceu Jesus, e tudo quanto ele falou sobre o Senhor, o nosso Salvador, é verdade. Nós concordamos com João Batista pelo que a tua palavra diz. Ó Deus, que cada um de nós, meu Pai, venhamos realmente viver na tua dependência, reconhecendo que nós não merecíamos nada além do inferno, mas o amor do Senhor nos salvou, nos alcançou, e agora nós temos o céu como nosso destino final. Ó Pai, pedimos ainda, se alguém aqui nessa noite, em casa, que não tomou a sua decisão para a salvação em Jesus Cristo, que possam confiar no Cordeiro de Deus para ter a vida eterna. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar esse, Ele Exaltado, e vamos encerrar o culto nessa noite, cantando e meditando na preciosa letra dessa música. Porque deixar a glória e no estábulo nascer? Porque viver tão pobre, aquele que é rei? Porque curar doentes e fazer o cego ver a luz do Criador, por mim resplandeceu. Jesus por mim sofreu, por mim morreu, por mim verteu seu sangue numa cruz. Jesus aqui chegou e se humilhou, seu nome eu louvarei, pois foi por mim. Porque passar a noite no jardim em oração, porque tão humilhado sofrer a traição, porque deixar Maria sofrendo a chorar, pois o Cordeiro Santo foi morto em meu lugar. Jesus por mim sofreu, por mim morreu, por mim verteu seu sangue numa cruz. Jesus aqui chegou e se humilhou, seu nome eu louvarei, pois foi por mim. O Rei desceu da glória, pra ouvir não há lugar. Uma tumba lhe foi dada, pra seu corpo sepultar, mas a morte foi vencida, Jesus ressuscitou. Amém. E vivo está agora, por mim o meu Senhor. Jesus por mim sofreu, por mim morreu, por mim verteu seu sangue numa cruz. Jesus aqui chegou
e se humilhou. Seu nome eu louvarei, pois foi por mim. Jesus por mim morreu, por mim verteu seu sangue numa cruz. Jesus aqui chegou e se humilhou. Seu nome eu louvarei, pois foi por mim. Amém. E ele no céu, como diz a Bíblia, também junto com o Espírito Santo, intercedem por nós. E a Bíblia diz que Jesus vai voltar, irmãos, como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele governará sobre toda a terra. Ele destruirá o exército do anticristo. Teremos 1000 anos aqui. Olha, é muita maravilha que vai acontecer ainda. Mas nós vamos terminar esse hino cantando em pé. Ele é exaltado, Ele é o Senhor, nós somos os seus humildes servos. Cantemos. Ele exaltado, Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Céus, glorifica o seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Glorifica o seu santo nome. Ele é exaltado, Ele é o Senhor, mais uma vez. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorifica o seu santo nome. Exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Ele exaltado, Rei exaltado nos céus. Amém. Divisa. Jeremias 29:13. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Jeremias 29:13. Deus abençoe os irmãos. Após a oração silenciosa estaremos despedidos. Estarei à porta para despedi-los também. E a mocidade até amanhã, no culto de oração, 7 da noite. Aos de casa, Deus te abençoe. Fique firme, Deus é muito bom.